Esse vídeo é fruto de um artigo intitulado A Inclusão de Alunos com Transtornos Mentais na Educação de Jovens e Adultos, um olhar da educação especial. Esse artigo foi produzido em coautoria. Eu me chamo Débora Brumati Coutinho Messias e sou aluna do curso de mestrado em Ensino na Educação Básica da Universidade Federal do Espírito Santo, no campus CEUNES, na cidade de São Mateus. Realizado em coautoria com a minha orientadora de mestrado, a professora doutora Rita de Cássia Cristofoletti. Esse estudo é fruto de uma dissertação de mestrado em andamento e busca compreender as relações que permeiam a inclusão de alunos com transtornos mentais na educação de jovens e adultos. Considerando que a pesquisa que embasa esse trabalho se encontra em andamento, nós realizamos uma discussão teórica acerca da inclusão de alunos com transtornos mentais na educação de jovens e adultos e também nós trouxemos um relato de experiência que corroborou e contribuiu para o desenvolvimento dessa pesquisa. Nós iniciamos esse trabalho falando sobre o transtorno mental e a educação no Brasil, um processo de lutas, conquistas e desafios. A história da pessoa com transtorno mental no Brasil é marcada por um processo de lutas e reivindicações e conquistas ao longo das últimas décadas, advindos da reforma sanitária. E nesse aspecto, é importante considerarmos a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo de assistência em saúde mental e estabelece como direito da pessoa com transtorno mental ser tratada com humanidade e respeito, o interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde, visando alcançar a sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. No que se refere às conquistas no campo da educação, nós destacamos a Constituição Federal de 1988, especialmente no artigo 205, que define a educação como um direito de todos, visando o pleno exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, bem como o artigo 206, no inciso 1º, que dispõe sobre a igualdade de condições para o acesso e a permanência no espaço escolar como um dos princípios para o ensino. A inclusão escolar é um assunto que passa a ser intensificado no Brasil a partir da década de 90, após a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Nesse aspecto da inclusão, nós destacamos Vygotsky, em seus estudos sobre a defectologia, destaca e realiza críticas ao modelo da chamada escola auxiliar. Já em sua época, distante de nossos dias, o Vygotsky já defendia os alunos com deficiência ocuparem os mesmos espaços nas escolas regulares. Embora os alunos com transtornos mentais não sejam parte especificada do público atendido pela educação especial, a inclusão traz possibilidade de inserção desse público ao atendimento especializado, considerando que o movimento pela inclusão é uma ação fundamentada na concepção de direitos humanos, que defende a concepção de equidade ao considerar as circunstâncias históricas de exclusão que são manifestas dentro e fora dos espaços escolares. No que se refere à educação de jovens e adultos, a EJA ela é identificada no Brasil enquanto uma modalidade de ensino na educação básica que visa a continuidade dos estudos de jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiência, transtorno mental, apenados e jovens em conflito com a lei fora da faixa etária da escolaridade regular, conforme Martins et al. 2019. É necessário, portanto, nós refletirmos sobre a importância de se considerar essa diversidade presente na EJA e a inclusão de alunos com transtornos mentais presentes nessa diversidade. Todavia, nós não podemos deixar de considerar que a escola, em seu processo histórico, é marcada por uma concepção que demarca a escolarização como privilégio de determinados grupos. E nesse aspecto, evidencia-se um paradoxo, inclusão e exclusão,
a partir do momento em que é ampliado o acesso, mas esses indivíduos continuam a ser excluídos em uma sociedade com padrões pré-estabelecidos e socialmente aceitos. Observamos, dentre a revisão bibliográfica, uma baixa produção de trabalhos no que se refere aos processos inclusivos de alunos com transtornos mentais na educação, especialmente na educação de jovens e adultos. E esse fato nos desperta para novas atenções, no campo da pesquisa acerca desses processos inclusivos. Agora nós iniciaremos um relato da história de Lua, a história de Lua e as suas contribuições para a constituição do outro, um relato à luz da perspectiva histórico-cultural. Corroborando com os pensamentos de Vygotsky acerca da nossa influência sobre a formação do outro e deixe sobre nós, esse relato traz a minha experiência no campo de atuação em um centro de atenção psicossocial. Lua é uma mulher de 30 anos com transtorno mental do tipo esquizoafetivo, acompanhada no CAPS desde os seus 16 anos de idade. Lua já vivenciou vários processos e fases agudas de seu transtorno mental, com episódios de delírios, fases de andarilismo, situações essas potencializadas pela sua frágil adesão ao tratamento. Por diversas vezes, Lua recusava-se a comparecer ao acompanhamento e também recusava-se em aderir às propostas terapêuticas da equipe multiprofissional. Esses fatos acarretaram em algumas internações psiquiátricas visando a estabilização do seu quadro de saúde mental. Um certo dia, ao conversar com uma das profissionais do CAPS, Lua disse: "Essa doença sequestrou a minha vida. Eu não consigo trabalhar, não pude criar a minha filha e não consigo me sustentar." Na perspectiva histórico-cultural, nós podemos afirmar que o indivíduo não nasce pronto, mas é constituído por meio da sua relação com o mundo, e essa interação contribui para o desenvolvimento da personalidade enquanto pessoa. Para compreendermos acerca dos processos de vida de Lua, com base na perspectiva histórico-cultural, é necessário destacarmos alguns pontos importantes da sua dinâmica familiar e social. Lua vem de uma família com histórico de transtorno mental e uma série de violações e abandono. Sua mãe, falecida, também era diagnosticada com transtorno mental e o seu pai, também falecido, era usuário de bebida alcoólica. Lua relata que sempre gostou de estudar e frequentar a escola regular. Contudo, devido ao histórico de vulnerabilidade e início dos sintomas psiquiátricos na fase de adolescência, Lua interrompeu os estudos. No ano de 2020, Lua foi aprovada em um instituto de ensino para cursar o seu ensino médio e um curso técnico, onde permaneceu estudando cerca de 1 ano. Porém, frente ao contexto familiar fragilizado naquele momento e à concomitante instabilidade de seu quadro de saúde mental, Lua desistiu, mais uma vez, de continuar cursando o ensino médio. Diante dos fatos, Lua não conseguiu concluir o seu primeiro ano nessa instituição. E considerando seu desejo de concluir a educação básica, os profissionais do CAPS buscaram uma forma de dar continuidade aos seus estudos e realizaram a sua matrícula em uma escola no período vespertino. Ao iniciar as aulas, Lua passou a apresentar certa resistência em comparecer à escola. Aos poucos, relatou à equipe do CAPS sobre episódios que andava sofrendo em sala de aula, sendo chamada de louca pelos colegas de turma e sentindo-se excluída, além de queixar-se de muita dificuldade de aprendizado. Em conversa com a coordenadora pedagógica da escola, buscou-se uma nova alternativa para Lua, que a partir de então foi matriculada em uma modalidade de ensino na educação de jovens e adultos, em que a mesma utilizaria os materiais e iria à escola apenas para realizar suas provas. Entretanto, Lua decidiu não dar continuidade a essa modalidade, pois sentia dificuldades em estudar os conteúdos sozinha e a escola ficava muito longe de sua residência para que ela pudesse ir todos os dias para as aulas para sanar suas dúvidas. No ano de 2023, determinada em continuar seus estudos,
Lua matriculou-se em uma turma de educação de jovens e adultos em uma escola próxima de sua casa. Segue comparecendo diariamente às aulas. Está realizando acompanhamento regular em saúde mental e aderindo às propostas terapêuticas da equipe multiprofissional. Lua tem relatado sobre os conteúdos que tem aprendido, sempre com muita empolgação ao falar da escola e dos aprendizados que tem adquirido. A experiência de Lua em relação à escola nos permite compreender que o processo de inclusão da pessoa com transtorno mental no ambiente escolar vai muito além de se identificar o diagnóstico e os sintomas relacionados. Nós devemos compreender a aprendizagem conforme GOES 2022 como um processo dialético, complexo, que implica revoluções, evoluções, crises, mudanças desiguais e diferentes funções, incrementos e transformações qualitativas de capacidades. O ambiente escolar, sob a perspectiva histórico-cultural, considera os alunos enquanto sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem, que se desenvolvem e contribuem para o desenvolvimento do outro através da interação e das relações. Esse estudo destacou a importância de práticas pedagógicas que considerem os alunos com transtornos mentais em suas singularidades, como seres dotados de vivências sociais históricas e, portanto, como partícipes e atuantes no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, é importante compreendermos a escolarização da pessoa com transtorno mental como um processo dinâmico e complexo que perpassa por diversos fatores. Do mesmo modo, a perspectiva histórico-cultural está diretamente ligada à experiência com Lua e como ela contribui para a constituição do outro, modificando e dando um novo sentido às nossas práticas profissionais. Nossa relação com o outro nos constrói, nos faz repensar novos modos de vida, nos vira do avesso, nos atravessa. Essa dialética constante, presente nas relações histórico-culturais, é o que nos caracteriza enquanto humanos. A nossa necessidade de nos relacionarmos com o mundo nos humaniza e nos constitui. Nós observamos uma baixa produção de trabalhos no que se refere às pesquisas sobre os processos inclusivos de pessoas com transtornos mentais na educação. E esse fato nos desperta a pensar e refletir novos campos de pesquisa e de prática que podem contribuir para a inclusão desse público na educação, em especial na educação de jovens e adultos.